O debate sobre a pena de morte e as respostas da justiça aos crimes hediondos sempre foi um tópico controverso. No caso de serial killers, muitas vezes a sociedade exige que se pague com a vida por tais crimes terríveis. Hoje vamos explorar 5 assassinos terríveis que enfrentaram o fim de suas vidas como consequência de seus próprios atos. Cada um deles teve sua trajetória marcada por violência, manipulação e um distanciamento brutal da humanidade, até que seus destinos se selaram de maneiras diferentes, mas igualmente impactantes. Diante de crimes tão brutais, a pena de morte é realmente a justiça sendo feita ou apenas uma forma de encerrar o caso e minimizar o impacto na sociedade? Vamos explorar em detalhes a história desses assassinos e como chegaram ao seu destino final. John Gilbert nasceu em 2 de julho de 1963 em Massachusetts e desde cedo sua vida foi marcada por traumas profundos. Com apenas 6 anos, presenciou seu pai tentando estrangular a sua mãe antes do divórcio que fragmentaria sua família. Após a separação, mudou-se com a mãe para Portland, onde cresceu solitário e sem amigos. As mudanças constantes de escola e cidade fizeram com que nunca criasse laços, e sua baixa autoestima só piorava. Ele tentou encontrar um propósito nos escoteiros, mas o sentimento de inferioridade permaneceu, e foi nessa fase que suas fantasias sombrias começaram a se tornar realidade. Aos 16 anos, atacou a menina de 6 anos com um lápis e sentiu prazer com isso. Esse episódio despertou algo dentro dele, levando-o a buscar gratificação ferindo crianças indefesas. Paralelamente, sua obsessão por crimes crescia. Inteligente e meticuloso, passava horas pesquisando sobre assassinatos e, após se formar no ensino médio, mudou-se para Nebraska, onde conseguiu emprego na base aérea como técnico de radar. Porém, os impulsos violentos que começaram na adolescência logo o levariam a cometer assassinatos brutais. Em 18 de setembro de 1983, o desaparecimento de Dan, de 13 anos, abalou a cidade. Ele saiu cedo para entregar jornais, mas nunca completou sua rota de entregas. Horas depois, seu pai encontrou a bicicleta abandonada e os jornais ainda empilhados. Mas somente 3 dias depois, o corpo do menino foi encontrado em uma área isolada, com pulsos e tornozelos amarrados por cordas, 8 facadas e marcas de mordida pelo corpo, mas sem sinal de violência sexual. A investigação tomou grandes proporções. A polícia interrogou pedófilos conhecidos, um banco local ofereceu a recompensa de $40.000 para mais informações e até o uso de hipnose foi utilizado em pessoas na tentativa de recuperar memórias perdidas. O FBI entrou no caso e logo traçou um perfil do assassino, um homem jovem, branco e sexualmente confuso. Poucos meses depois, em 2 de dezembro, Christoph, de 12 anos, desapareceu a caminho da escola. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois com a garganta cortada e sinais de violência extrema. A cidade entrou em pânico e a busca pelo assassino se intensificou. A reviravolta veio em janeiro de 1984, quando uma operadora da creche notou um homem suspeito próximo a uma escola e anotou a placa do carro. A polícia rastreou o veículo, chegando até John Gilbert, e ao revistar seu alojamento, encontrou uma faca de caça e um detalhe crucial: a mesma corda utilizada para amarrar a criança. O FBI identificou que esse tipo de corda era fabricado na Coreia do Sul para o exército americano, reforçando ainda mais as suspeitas. Preso e interrogado, Gilbert confessou os assassinatos, e quando questionado se voltaria a matar, admitiu que sim. Apesar de avaliações psiquiátricas indicarem que ele era obsessivo e compulsivo e possuía transtorno de personalidade, foi considerado plenamente consciente de seus atos. Ele foi condenado à prisão perpétua no Maine pelo assassinato de Richard e a pena de morte no Nebraska pelos outros crimes. John Gilbert foi executado na cadeira elétrica em 17 de julho de 1996, finalizando sua carreira de horror. Neville Heath nasceu em 1926 e sua história começa de uma maneira que muitos não imaginariam que culminariam em uma vida de crimes hediondos. Crescendo em um ambiente familiar de classe média, Heath teve acesso à educação e não parecia ter um histórico de abuso físico. No entanto, os detalhes da infância de Heath são escassos e muitas vezes são os traços psicopatológicos que são mais notáveis, como a falta de empatia e seu comportamento manipulador. Heath serviu no exército durante a Segunda Guerra Mundial e esse período foi crucial para o desenvolvimento de suas tendências violentas. O impacto psicológico da guerra, somado ao seu desejo de poder, parece ter criado um monstro. Ele não apenas se envolveu em crimes de guerra menores, mas também começou a desenvolver um gosto por violência e controle sobre as mulheres. Heath usava seu charme para atrair mulheres, e elas se tornavam suas vítimas. Ele manipulava suas emoções para que elas confiassem nele, para depois matá-las brutalmente.
Neville cometeu seus primeiros assassinatos de forma planejada. Ele procurava mulheres vulneráveis, geralmente aquelas que estavam sozinhas, e usava de seu charme e persuasão para atraí-las. Prometendo-lhes uma vida de luxo e aventura, Heath as seduzia para suas armadilhas. Depois de conquistar suas vítimas, ele as torturava, estrangulava e em alguns casos mutilava os corpos. A crueldade dos seus crimes não tinha limite, e ele parecia desfrutar da sensação de poder e controle que isso lhe dava. O método de Heath era meticulosamente planejado, e ele gostava de fazer com que suas vítimas se sentissem especiais antes de as matar. Isso mostra uma psicologia complexa, onde ele via as mulheres não como seres humanos, mas como objetos de desejo e controle. Neville foi finalmente capturado após um longo período de investigação, graças à persistência da polícia e aos testemunhos de sobreviventes. Durante o julgamento, sua defesa tentou alegar que ele sofria de transtornos mentais, mas a acusação provou que ele tinha plena consciência de suas ações. Heath foi condenado à morte e em 1952 ele foi executado por enforcamento em uma execução pública, que foi a última do Reino Unido. Sua morte foi recebida com alívio por muitas pessoas, mas também gerou debate sobre a eficácia da pena de morte. Seu caso foi uma lição sombria de como as pessoas podem se transformar em um assassino cruel, mesmo quando suas origens podem ser normais à primeira vista. Edward Leonski teve uma infância relativamente normal, mas sempre demonstrou um comportamento mais isolado e introspectivo. Durante sua adolescência, ele começou a desenvolver uma tendência a abusar de animais, algo que é comumente associado a futuros criminosos em série. Sua vida militar na Segunda Guerra Mundial foi onde suas tendências mais violentas começaram a se manifestar de forma trágica. O estresse da guerra, combinado com o histórico de problemas emocionais não resolvidos, criou uma tempestade perfeita para Leonski. Ao ser enviado para a Austrália, Leonski se tornou cada vez mais obcecado por poder e controle sobre as mulheres, o que levou a uma série de assassinatos. Leonski matou 3 mulheres em 1942, e o modus operandi de seus crimes foi semelhante ao de outros assassinos em série. Ele atraía as mulheres com falsas promessas e as matava de forma brutal. Suas vítimas eram frequentemente mulheres jovens, e parecia se sentir em êxtase com o controle que exercia sobre elas. A natureza impiedosa de seus crimes e a forma como ele se entregava à violência aumentaram a gravidade do caso. O trabalho investigativo foi intenso, mas com o tempo as peças se encaixaram, levando à sua captura. Quando foi preso, ele confessou os crimes, mas tentou justificar suas ações alegando que estava sofrendo de um transtorno mental. Leonski foi julgado e condenado à morte. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que ele não conseguia compreender seus atos, mas a acusação argumentou com força que ele tinha total controle de suas ações. Leonski foi executado em 1942, em um evento que se tornou parte da história do sistema penal australiano. Sua morte foi vista como uma tentativa de restabelecer a ordem, mas também levou questões sobre a relação entre saúde mental e punição. O caso Leonski continua sendo um exemplo de como o trauma e a guerra podem desencadear comportamentos violentos que ninguém pode prever. E assim terminamos a história de 3 serial killers que pagaram com suas vidas, crimes que marcaram a história e nos lembram dos horrores que podem surgir. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!